Fala, meu lindo, minha linda. Você estava escondido. Nós estamos em Belzonte. E como vocês estão vendo, os irmãos de Belzonte são diferenciados, são maravilhosos. Eu quero te convidar, meu lindo, a mergulhar comigo em uma série que está nascendo agora, chamada Impossíveis. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai ministrar muito ao seu coração. Eu só quero te pedir um favor antes de começar essa palavra. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e vamos começar? Bora pro vídeo. Ô, gente, obrigado. Sério, eu tô emocionado. Eu quero que você abra o coração para aquilo que você vai ouvir agora. Talvez você veio por conta do título e já tá louco para pegar essa mensagem e mandar de indireta para alguém. E talvez, irmão, essa vai ser uma boa mensagem para você mandar num grupo de família e não falar nada, só mandar no grupo da firma e não falar nada, só posta e sai. O tema dessa mensagem é língua envenenada. E eu quero fala, Deus. Bom, Evangelho, a gente vai para a parte mais da esperança, mas essa parte agora a gente vai começar no Velho Testamento, em Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13, diz o seguinte: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que eu darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. Mais para frente, versículo 17: E Moisés mandou espiar a terra de Canaã. E lhes disse: Sigam pelo caminho do sul, subam a montanha e vejam como é a terra, como é o povo que ali habita, se é forte, se é fraco, se são poucos, muitos, e como é a terra que habitam, se é boa, se é má, como são as cidades em que habitam, se tem fortalezas ou não. Aí no verso de número 14, depois que chega a avaliação desses espias que foram ver a terra, diz o seguinte: toda a congregação ergueu a sua voz e clamou e chorou a noite toda. Você ouviu? Por conta de uma notícia, esse povo chorou a noite toda. O verso seguinte continua: E todos os filhos de Israel murmuravam contra Deus, murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Arão. E aqui, o final, se você não sabe, foi aonde Deus perdeu a paciência de vez com o povo. Deus disse para o povo: vocês não vão entrar mais na terra prometida. Acabou para vocês. Vocês não vão entrar mais. Eu quero criar um panorama na cabecinha de vocês. Algo que faz muito sentido
e que nós muitas das vezes não observamos que de uma certa maneira nós somos muito o fruto daquilo que declaramos com a nossa boquinha, que a nossa língua tem muito poder sobre nós, à nossa volta, sobre a nossa história. O começo da história do Egito é Deus empoderando um homem para libertar um povo que era escravo, um povo que era... Você pode gravar isso no seu cérebro com bastante precisão. O povo era escravo. Pois bem, a Bíblia diz que Deus levantou Moisés. Moisés libertou o povo. E esse trajeto de deserto até a terra prometida, que era para demorar 15, 16 dias, demorou 40 anos. Só que aqui é muito no início ainda, quando Deus já perdeu a paciência. E a paciência que Deus perde tem um motivo. O motivo é: o povo ainda é escravo. O povo está vivendo a liberdade, mas a mentalidade ainda é de escravo. O povo já está no caminho da terra prometida, mas ainda está preso no passado. Ainda não perdeu o hábito da escravidão, ainda não perdeu o jeito, ainda não perdeu, sabe, os traços. Então o trabalho de Deus com esse povo nesse tempo de deserto é tirar o Egito de dentro deles, para poder colocar eles dentro de Canaã. Agora, nós podemos ter uma certeza, e essa certeza ela é absoluta e clara: Deus vai dar a terra prometida. Uau, glória a Deus! Vamos de novo então. Nós temos uma certeza quando o texto começa: Deus vai dar a eles a terra prometida. Amém. Agora, qual é o negócio? A mentalidade. Moisés, a pedido do Senhor, a pedido de Deus, Deus falou com Moisés: Moisés, você vai enviar espias à terra, e você vai ver algumas coisas. Lembra? Se a terra é boa, se existem fortalezas nas cidades, como é o fruto, como é a terra. Era só isso. Deus não estava dizendo: vejam se vocês vão conseguir. Não, vejam como é o lugar que vocês vão entrar. O Senhor mandou, Moisés obedeceu, mandou os espias, e 2 deles eram Josué e Caleb. O detalhe é, eles foram, e a terra realmente era como a promessa havia dito, uma terra que emanava leite e mel. Uau! Só tinha um problema: moravam gigantes naquelas terras. Os soldados eram fortes, eram numerosos, e é nesse momento que os espias param de olhar a promessa e começam a olhar os empecilhos da promessa. Sabe, é nesse momento que os olhos dele perdem o foco, e eles já não estão mais olhando o mel que emana da terra, o leite que emana da terra, mas os soldados que moram em cima dela. Só que entendam que esse seria o problema do Senhor, não deles. Então, eles estão olhando somente para os problemas. E aqui, lindo, eu preciso fazer uma pausa dramática com você. Porque nós aqui e agora, você que está assistindo agora, talvez seja um desses homens que tudo que olha vê problema. Tudo que coloca na frente dos olhos tem um grande problema. Minha mãe dizia quando eu era pequeno: você transforma um copo de água numa tempestade. E essas pessoas são as pessoas mais difíceis de Deus conseguir fazer alguma coisa. E às vezes a gente é essas pessoas. Deus tem a terra prometida, Deus tem um lugar maravilhoso, Deus tem um plano perfeito, e nós olhamos sempre
para as pedras do caminho e achamos que a pedra é maior do que a promessa, que os inimigos são maior do que o nosso Senhor, que os problemas são intransponíveis. E Deus não está perguntando se o problema é difícil, Ele só está dizendo: dá uma olhada na terra que eu vou te levar, dá uma olhada na promessa que eu tenho para você, dá uma olhada no que eu separei para a sua vida. Sabe, Deus não estava levantando consultores para saber se ia dar certo ou não. Irmão, eu vou falar um negócio. No nosso tempo, se Deus mandasse alguém construir arca, não ia ser o tamanho do projeto. Esquece, irmão. A gente ia dar palpite. Fala assim: não, esse negócio aqui não vai dar certo não. Aumenta, diminui, bota gesso, bota um LED aqui por trás para os bichinhos se ver de noite. E Deus não pediu, mas a gente gosta de botar a mão onde Deus não mandou. A gente gosta de se meter onde Deus não mandou a gente se meter. Você está entendendo? Deus só falou para o povo: vai e olha. Pronto. Só que o povo não só olhou, o povo chegou. Está todo Israel esperando, Moisés esperando, Arão esperando. Os 12 espiões voltaram. E aí eu fico imaginando todo mundo, toda a terra, todo o povo assim, curioso, porque a Bíblia diz que eles trouxeram um fruto da terra que era muito grande. Então está todo mundo assim: uau, é muito grande. E está todo mundo: nos conta o que vocês viram, por favor, fala como que foi o negócio, a experiência. E aí ele começa dizendo: bom, a terra emana leite e mel mesmo. Aí todo mundo: saímos do Egito, não foi à toa. Não foi à toa. A terra emana leite e mel. Ô irmão, Deus tem uma promessa para você. Aí o irmão do lado fala: mas você conta algo para sua família, às vezes dentro da sua casa, ou até para um amigo seu, o que você vai viver, e ele vai dizer: toma cuidado. Eu conheço uma história de alguém que era igualzinho você e faliu. Irmão, aí você fala que vai casar, o cara fala: que lindo. Só toma cuidado. Sabe, nós chamamos isso de gente pessimista, gente que tem a língua envenenada. A gente chega animado, e ele bota uma tonelada nas nossas costas. A gente conta uma história: Deus está fazendo, e ele: mas olha só, talvez você não tenha visto. Irmão, eu vou te falar uma coisa: isso é extremamente pesado para a nossa história. E o problema é que às vezes nós somos estes agentes na nossa própria vida. Sabe, quando o povo começa a ouvir as histórias não são para motivar o povo dizendo: ei, bora, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, a terra é boa, maravilhosa, temos uma palavra do Senhor, a gente vai entrar. Não, irmão, os homens são tudo, eles estão dizendo: não, esquece, vai dar, nossa, tem o gigante mora lá. E aí o povo já está tudo assim, murchou todo mundo. Aí o Josué e o Caleb entram em ação, irmão. E eu amo esses dois garotos. O Caleb, mano, meteu o louco na hora. Eu sou apaixonado. A gente precisa de Caleb perto da gente. A gente precisa de gente como o Caleb. Calma, irmão, você nem sabe ainda como você vai. Vai que o Caleb é um problema também. Não, é que você já está junto comigo na história. O Caleb, irmão, eles estão metendo o sarrafo, né, que vai dar ruim. E meu Deus, o Caleb, irmão, entra de sapato aqui, cala a boca todo mundo. Ei, olha pra cá. O povo tá tudo murmurando já. Olha pra cá. Look to me. Nós vamos conseguir a terra, uai. Meti até um uai pra vocês entenderem. Nós vamos conseguir a terra. Deus prometeu, Ele vai dar a terra para nós. Bora, levanta, vamos para cima.
É aqui que entra o povo do mais ainda. Mas tem que cuidar com essas motivação barata. Tem que cuidar com esse povo que vai dar tudo certo. A vida não é assim. Irmão, vou dar um conselho bíblico para você. Sufoca isso, entendeu? Expulsa para longe de você. Não aceita pessoas que colhem na sua história só para atrasar o que Deus tem para você, entende? Começa a limpar a área, começa a limpar o meio campo, começa a tirar da frente. Se existe alguém perto de você dizendo que o plano de Deus é difícil demais de acontecer na sua vida, começa a mandar ele para longe, porque senão você vai começar a acreditar e a língua envenenada vai envenenar você. A loucura de tudo isso, sabe qual é? É que o povo sentiu o impacto. A Bíblia diz que o povo sentiu, irmão. Eles acreditaram, mesmo tendo Josué e Caleb dizendo: ei galera, esquece isso, Deus já falou que vai dar a terra para nós, a gente vai entrar na terra, por favor, levanta a cabeça. E o povo já era tarde demais. O povo já está tudo chorando. E a Bíblia diz que na manhã seguinte eles estão murmurando: por que tiraram a gente do Egito para morrer aqui no deserto? Que absurdo, estão falando mal já de Moisés, estão falando mal de Arão, estão falando mal do Senhor. E aí, irmão, não deviam, porque o próprio Deus falou assim: então quer dizer que vocês esqueceram? Deus chamou Moisés: come on, vem cá, não vai entrar mais ninguém. Moisés: mas Senhor, aí vão dizer que o Senhor trouxe realmente o povo teu para matar eles no deserto. Aí Deus falou: pois também não vai entrar nem você. Irmão, se eu sou Moisés, na hora eu falo: Senhor, eu estou brincando, eu nem queria esse povo maluco em nada. Imagina, deixa eles aí, vamos nós. Só que já era tarde demais. Aí Deus diz o seguinte: vai entrar 2 garotos. Quem é? Josué e Caleb. Lindo. Na vida nós sempre vamos ter a opção de, mesmo vendo o que todo mundo enxerga, ter uma expectativa e uma visão diferente dos demais. Eu vou repetir para ter muita clareza, para você entender. Na vida, todos nós olhamos a mesma coisa. Toda visão ela é igual. Agora, a perspectiva sobre a visão muda de um para o outro. Tem aquele que olha e diz: bom, é impossível. Mas tem o que tem a visão com fé. Ele olha e diz: não, com Deus que eu sirvo, eu posso todas as coisas. Você está entendendo? Eu vou melhorar. Tem gente que vai olhar para o seu problema e vai dizer: não dá para resolver. Mas Deus coloca um Josué e Caleb na tua história que diz: vai dar sim. Se Deus prometeu, vai acontecer em nome de Jesus. Porque no fim, meu lindo, só entra quem tem fé. Só vive quem acredita de verdade no Senhor. Por isso, a língua envenenada é perigosa, se nós tivermos ou se estiver perto da gente. Eu vou ser bem sincero com você. Eu sei que às vezes é difícil e dói um pouco, mas a gente é o nosso maior inimigo. Eu sei que a gente coloca a culpa no outro, mas a gente é o nosso principal inimigo. Porque parece que mora dentro da gente um negativista, sabe? Um pessimista. Ó céu, ó vida, ó azar. Quem aqui acorda com mau humor? Vamos de novo. Quem aqui acorda com mau humor crônico? Irmão, a maioria de nós não acorda a 100 por hora. A maioria da gente acorda a 30 por hora. E tem gente que acorda com a marcha ré engatada. Mas olha só,
O detalhe da frase é: quem acorda. Quem acorda já tem um grande motivo para estar de bom humor e feliz. Porque no mesmo dia que você acordou, milhares não acordaram. Mas aí que mora o negócio. A gente sempre esquece do todo. Então, quando eu digo que nós somos os nossos maiores inimigos, é que somos nós que nos desmotivamos. Somos nós que contamos histórias negativas para entristecer o nosso espírito. Somos nós que criamos as barreiras visuais para não viver o plano de Deus. Somos nós que envenenamos a nossa alma com palavras que entristecem o próprio Espírito Santo. Sabe, somos nós que colocamos empecilhos para tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Somos nós que, ao invés de olhar o lado bom das coisas, sempre estamos revirando para ver se encontramos algo negativo para contar. Somos nós. Eu sei que a gente terceiriza logo quando a palavra vem como língua envenenada, mas a língua mais envenenada é a nossa. É a gente que precisa calar as línguas envenenadas. É a gente que precisa ser como Josué e Caleb e dizer: ei, nada disso, cala a boca, irmão. Não tem aquele vídeo no YouTube? Cala a boca em nome de Jesus. É a gente que tem que fazer. Só que qual é a dificuldade? É que às vezes a gente tem que mandar a gente. Cala a boca. Você entrou aqui reclamando? Manda você mesmo. Cala a boca. Tem gente que queria vir e não veio. Tu está aqui. Aproveita. É você que vai para o trabalho reclamando? Tem 1 milhão de gente querendo a tua vaga. Vai celebrando: Jesus, obrigado, Senhor. Mesmo que seja de passagem, o Senhor tem algo muito melhor, que eu não aguento mais esse lugar. Mas sabe, quando nós trocamos as palavras por palavras de bênção, nós começamos a abrir os céus sobre nós para vivermos coisas extraordinárias. Quando nós calamos o pessimismo, quando nós calamos aqueles que não creem, nós começamos a abrir um horizonte de fé e história incrível sobre a nossa vida, que nada nem ninguém consegue parar o nosso viver no Senhor Jesus. Eu vou te dar um conselho. Todas as vezes que os teus olhos físicos se tornarem mais fortes do que os teus olhares espirituais, alguma coisa você precisa fazer de maneira urgente. Porque a nossa carne sempre vai brigar com o nosso espírito, e a nossa carne sempre vai ser pessimista. Agora, se o nosso espírito vence a batalha, o nosso espírito consegue enxergar além do que os nossos olhos carnais veem, a briga está ganha dentro de nós. A carne vai dizer: não dá certo. O espírito diz: no nome do Senhor dá. Sabe, quem está à nossa volta diz: vai dar errado, mas o Espírito que nos domina diz: eu estou contigo, vai dar tudo certo. Crê na palavra, lembra da promessa, você vai viver. Porque senão a gente vai viver uma vida toda cíclica no meio do deserto, com a terra prometida do lado, olhando para a terra prometida, morando no deserto. Comece a declarar palavras de bênção sobre você. Comece a usar a linguinha linda que Jesus deu para você. Pode começar agora. Começa a usar a linguinha que Jesus deu para você. Oh, lindo. Use a boquinha que Jesus te deu para abençoar a sua volta. Diga: Jesus, eu creio na tua palavra. Mesmo todo mundo dizendo que vai dar errado, o problema é deles. Se o Senhor disse que a terra é minha, eu vou entrar nela. Você está entendendo? Ei, diga para você, diga, pode aplaudir, fica feliz, bora! Ei. Coloca isso. Coloca isso dentro de você e enraiza como uma cultura da tua vida. Começa a abençoar à tua volta todas as coisas com palavras de bênção, sabe? A nossa palavra tem poder de vida e morte. Com uma palavra a gente consegue motivar alguém, mas com a mesma palavra a gente consegue destruir a fé de uma pessoa.
Irmão, hoje um amigo meu me ligou que ia fazer uma live para eu assistir a live. 8 horas da noite. Quase que eu cancelo. Falei para ele: rapaz, eu tenho uma gravação bem na hora. E eu estou preparando essa mensagem. Respondi ele: eu tenho uma gravação bem na hora. E não mandei mais nada. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: você tem um poder com a tua palavra de declarar bênção sobre a vida dele, de fazer além do que você respondeu. Aí eu voltei pro WhatsApp e falei: meu lindo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Deus vai ser contigo na live. As pessoas que assistirem vão ser extremamente abençoadas. Vai dar tudo certo. Deus é contigo. Amém. Olha só, me custou o quê? Nada. Mas com a mesma oportunidade que eu podia dar uma resposta fria, eu escolhi dar uma resposta que vai abençoar a vida dele. Irmão, se mudou alguma coisa, não sei, mas eu fiz a minha parte. A nossa boca precisa ser aquela que declara vida sobre as pessoas, sabe, que declara paz e saúde, que declara prosperidade sobre o outro. Ao invés de a gente ser as bocas que correm as más notícias, a gente tem que travar as más notícias e começar a contar as boas novas de Jesus, falar a boa nova, a esperança que há no Senhor Jesus. Se alguém está dizendo que vai dar errado, começa a declarar: não vai dar certo. Não, se Deus falou, vai dar certo. Fala sobre você, fala sobre a sua casa, os teus filhos, tudo uns problemas, os meninos tentados. Começa a declarar: meus filhos são abençoados. Tenho vontade às vezes de mandá-los para a casa da avó de maneira definitiva, mas a nossa palavra tem poder. Como isso termina? Simples: ninguém entrou na terra prometida, só Josué e Caleb. No fim é você que escolhe o que você vai viver, e o que você fala vai determinar muito sobre isso. Você quer viver o plano de Deus sobre a sua vida, sim ou não? Então diga: Jesus, não importa o tamanho do inimigo, não importa se o caminho é difícil, se o desafio é grande demais, se o Senhor estiver comigo, eu vou chegar em nome de Jesus. E se tentarem te dizer o contrário, calha a boquinha. Mas eu... mas me... Pois é, mas... Irmão, é tão gostoso isso. E verdade, irmão, isso é terapêutico. Irmão, mandar alguém ficar quieto em nome de Jesus é maravilhoso. Você não tem noção. Quando você cala as vozes que te atrapalham, resta apenas uma voz. Quando você tira todas, resta apenas uma. Você sabe essa voz qual é? É a voz do Senhor. Então agora, lindo, tira o veneninho da língua, coloca num potinho, joga no lixo, manda embora, e usa tudo isso para abençoar a tua história, abençoar a tua família, abençoar os teus filhos, abençoar os teus negócios, abençoar a tua empresa, abençoar tudo. Lembre-se, essa história podia ser tudo diferente. A gente hoje poderia ler um texto bíblico muito diferente. A gente poderia ler essa história. Chegaram da terra prometida os espiões e disseram ao povo: gente, é muito melhor do que a gente imaginava. Todo mundo: sério? Aham. E os frutos? Nossa, incrível, vimos 2 homens gigantes carregando um cacho de uva. Sério? Aham. E aí, conta mais. Não, esquece, vocês não vão acreditar. Tudo que Deus disse, perfeitinho. A terra emana leite e mel. Sério? Aham. Tá vendo? Olha só. Fala alguma coisa difícil. Não precisa nada.
Aí alguém no meio do povo, por exemplo, ia ter uma vida louca lá, que ia falar: e os inimigos? É só ler a Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Jesus, muito obrigado, porque nossa linguinha foi pro médico hoje, Jesus. Oh, amado, tua palavra é mais poderosa do que tudo. Teu nome está acima de todo nome. Tudo que o Senhor disse vai acontecer. Cremos na tua palavra, cremos na tua promessa, Jesus. Não importa o que dizem, não importa o que os nossos olhos enxergam. Se o Senhor diz que vai acontecer, vai acontecer. E quem dizer o contrário, amém.